Fala pessoal, está começando mais um Jus Locus Cast, o seu, o meu, o nosso podcast semanal. Hoje temos um convidado especial, mas antes, os recadinhos, né? Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum episódio, nenhum outro vídeo que sai durante a semana, certo? Estamos também no Spotify, o link vai estar aqui na descrição. Deixe o seu like, compartilhe, nos siga também no Instagram, estamos lá no Instagram, postando vários cortes de todos os episódios, certo? @JusLocusCast, muito fácil, é igual o YouTube, né? Sim. E nas nossas redes sociais pessoais, né? A minha é Vieira Luciano _N. O meu é @GabrielNassc, certo? Massa. E hoje a gente está aqui com um amigo meu do conselho da OAB, né? Vindo do conselho da OAB na gestão anterior. Estou muito feliz, Max, que você está aqui. Agora, só um detalhe que eu achei muito interessante, a gente estava conversando aqui antes. Sim. E o tema hoje vai ser muito bom para a galera que tanto está iniciando quanto já tem uma trajetória na advocacia, que a gente vai falar sobre as habilidades humanas necessárias para advogar. Porra, massa. Né? Então vamos lá. Vamos lá, se apresenta aí, Max. Quem é você? Você nasceu aqui em Aracaju, Propriar? Não. Explica aí para a galera, quem é você? Primeiro, queria agradecer pelo convite. Viu? É uma satisfação estar aqui com você. Realmente, um amigo da época de conselho. São as coisas que a OAB nos proporciona, né? Que a gente fica, o período que a gente passou lá contribuindo para a OAB, a gente leva grandes amigos. Eu começo me apresentando, meu nome é Max Doria, sou advogado, advogo há mais de 18 anos. Não parece, né? Mas ao mesmo tempo, praticamente assim, que a minha advocacia. Quase o mesmo tempo. Eu sou natural, ribeirinho, filho de Propriar. Passei minha infância lá em Propriar. Depois vim para Aracaju. Comecei a minha advocacia. Eu tenho uma relação muito, muito próxima com o interior. Sim. Muito simbiótica. É parte do que eu sou. O interior. Eu comecei a Propriar a minha vida, né? Vim para Aracaju. A minha advocacia, eu comecei em Aracaju 2 anos depois de quase 2 anos, eu ainda fiquei aqui trabalhando em um escritório. Qual foi o momento que você decidiu assim que ia fazer direito? O que foi que aconteceu assim na sua vida? É a influência da família? Foi um estalo que deu em você? Como foi isso aí? Eu acho que tem um pouco de influência, assim. Um pouco não, muito de influência da família. É impressionante, Luciana. A última vez que a gente conversou, a gente falou um pouquinho de constelação familiar e tal. Sim. E aí, outro dia desse, eu estava me pegando que eu sou a 3ª geração de advogados da família. E o que é mais impressionante é o seguinte: foi um tio-avô, o primeiro advogado da família, sim, meus tios, advogados, e eu como sobrinho. Sim. E eu tô vendo que nessa história assim, só colateral, né? Eu tô vendo que meu filho não vai ser advogado se ele for seguir a regra, né? Mas meus sobrinhos vão ser. Sim, entendi. Então, você criou um padrão aí, né? É um padrão da família, né? O sobrinho é ancestral e vem tio-avô, tios, eu tô sentindo que talvez sejam meus sobrinhos. Queria muito que fosse, né, meu filho. Como é assertivo esse negócio do padrão, que assim, o direito ele é muito amplo. E todos aí foram para especificamente a advocacia, né? Sim. Pois é. Sim. Um negócio assim bem assertivo. E aí eu acho que convivendo com 2 tios advogados, aquela história, 2 tios que eu tenho uma admiração, sim, então naturalmente foi surgindo esse desejo. Eu tenho um outro irmão que é advogado, mas não advoga. Sim. Ele hoje é empresário, então eu sou o único da família dos sobrinhos, né? Que de fato exerce. São 5 sobrinhos, né? Eu sou o único que exerce a advocacia. Sim, interessante. Interessantíssimo. Quem sabe a constelação não explica isso, né? Talvez. Não dessa forma assim como você desenhou. Mas, é uma brincadeira, né? Sim, mas tem um padrão, sentido, né? Mas faz muito sentido. Se deixar, o Luciano vai falar desse assunto aí até todo. Né? O mote hoje aqui não é constelação, não. Senão a gente fala mesmo. Porque assim, tudo que é do autoconhecimento eu me interesso muito, né? Então
falar de constelação para mim é autoconhecimento total. E é necessário o autoconhecimento, né? Mas vamos falar de advocacia, né? E aí chega o direito na sua vida através desse padrão que você desenhou aí. E aí você inicia o curso, já tinha intenção em advogar? Como é isso aí para você? Sempre tive intenção em advogar. Sim. Inicio a graduação, mais ou menos na metade da graduação, eu começo a estagiar em um escritório de advocacia. Sim. E nesse escritório de advocacia, ó que coisa, como as coisas vão se encaminhando, né? Sim. 90% das ações desse escritório são trabalhistas. E aí, no meu estágio inteiro, o que foi que eu vi? Direito do trabalho. Né? E fui caminhando da metade para o final do curso só vendo aquilo. Tanto é que, pra você ter ideia, eu só fui uma única vez numa delegacia. Não sei nada de direito criminal. E eu fui para salvar um colega. Porque ele tinha uma audiência, um cliente que o contratou, e ele teve que fazer uma viagem de urgência, um problema familiar dos pais, e me pediu, pelo amor de Deus, que eu fosse. Você foi substituir o colega. Teve que ser pelo amor de Deus, Pelo senão amor não de ia. Deus, porque senão eu não ia. Aí eu disse a esse colega, eu disse, olha, eu tenho medo de ir para a delegacia e ficar preso por incompetência. Sim. Porque eu sou advogado, mas não sei nada, absolutamente nada de direito. Parece que tudo que a gente estudou na graduação, eu apaguei. Porque eu não gostava, né? E acabou que assim como tem muita gente que apagou o direito do trabalho, da vida, né? Eu sei que tem uns prazos aí de 8 dias, mas é o máximo. Então, fui se encaminhando por esse caminho, um pouco do estágio. Comecei a advogar na área de direito do trabalho. Sim. E aí a gente vai se inserindo. Quando a gente se dá conta, é o que a gente já sabe fazer. Sim. E vai aprendendo, né? A gente sabe, mas todo dia a gente aprende. Até hoje. A prática, ela é essencial, né? À medida que você vai, quanto mais você faz, mais você consegue né, fazer melhor, né? E quem advoga, quem efetivamente advoga, ele é picado por esse vírus da advocacia, seja ela qual for. Sim. Mas quem está ali, né? Por quê? Porque a gente... vai ficando bom naquilo, né? Vai criando aquele gosto de ficar mais fluido, né? E o advogado é um ser que ele é criado, que isso é até algo que tem que ser modificado, ele é criado para o litígio. Sim. O advogado gosta de ganhar. Sim. Nenhum advogado gosta de perder. Quer dizer, ninguém gosta de perder, muito menos o advogado. Principalmente o advogado. E eu digo assim, para mim, quando eu abro o computador, que eu vejo lá no diário que saiu uma sentença, saiu um acórdão, eu fico tão feliz quanto o meu cliente. Sim. Eu fico irradiante. Olha, para mim, quando tem uma sentença de primeiro grau que é julgada improcedente e ela é reformada no tribunal, Sim. pense que eu ganhei o dia. Assim. Pense que eu ganhei o dia de felicidade, porque isso é dopamina. Sim. E a gente vai ficando viciado nisso. É verdade. Eu considero isso também. Então, de algum tempo para cá, né, eu sou muito competitivo. Para tudo que eu faço na vida, a competitividade ela tá na minha veia, assim, né? Eu sou muito competitivo. Eu jogo tênis, eu quero ganhar, né? Eu vou pro meu limite para tentar ganhar, eu faço isso, eu quero ganhar, enfim. Eu sou muito assim. Mas de um tempo para cá, eu venho meio que tentando ressignificar um pouco esse tipo de advocacia, sabe, Max? Posso dizer que são os cabelos brancos também chegando, que vão ajudando, então, a maturidade. A experiência, né, vai dando muito isso, né? Sim. E aí eu venho tentando, assim, fazer um equilíbrio, né? Ah, vem cá, sim, isso aqui dá para não brigar e o cliente ganhar também, sim, né? Dá para você ponderar aqui e todo mundo sair bem naquela situação. E eu acho que começou a nascer em mim, nesse momento aí, de um tempo para cá, um direito mais leve, sabe? Uma coisa mais fluida, que às vezes a gente ganha sem precisar brigar, né?
Eu acho isso assim, bem interessante. Perfeito. E o cabelo branco. Concordo com você. É só a gente mudar o nosso ponto de vista. Sim. Porque se eu considero fazer uma conciliação ganhar, eu estou ganhando. Vem esse sentimento de dopamina também, Sim. de vitória, a sensação de dever realizado, né? A satisfação para o meu cliente, porque a gente fica feliz quando o cliente fica feliz, né? Quando o cliente fica satisfeito. Sim. Quando o cliente ele me procura, muitas vezes isso acontece, do cliente ficar satisfeito, mas ele não dá nenhum feedback. Então Sim. você muitas vezes não sabe se gostou, mas não sei se gostou tanto. Mas eu tenho a plena convicção de que ele gostou do meu trabalho e considerou o meu trabalho em excelência quando ele volta. Sim. Quando o cliente abre de novo, bate de novo na porta do meu escritório, eu tenho a absoluta certeza de que o melhor que eu fiz, ele conseguiu reconhecer. Entendi. Interessante. E assim, serve muito para a galera que está chegando, né? E aí eu falo para Gabriel, que está chegando aí na advocacia, né? É uma turma que vem chegando muito forte, muito inteligente, estuda muito, sabe? Tem muito preparo. Você, né? E aí, às vezes, falta um pouco dessa maturidade de olhar aqui, peraí, vamos ponderar nesse ponto, né? Vamos fazer aqui, porque dá para a gente construir um caminho de vitória sem necessariamente ser na guerra, né? Porque a guerra, muitas vezes, ela deixa muitos mortos e feridos ao longo da guerra, né? Então, É desgastante, né? é desgastante. Para ambos os Para lados. ambos os lados. Concordo. Se eu puder dizer assim, olha, eu tenho 18 anos de advocacia. De quando eu comecei a advogar para hoje, a advocacia está diferente. Sim. Não é a mesma. E tá cada vez mais veloz a mudança. Mas uma coisa que a gente não consegue mudar, e eu creio que não vai mudar, é o advogado ter um olhar para o cliente. Porque muitas vezes a gente tem um olhar para a solução jurídica. Muitas vezes, quantas vezes eu cheguei para o meu cliente e disse, olha, a gente tem chance de modificar isso no tribunal, ou você tem chance de ter uma sentença procedente, e ele disse para mim, eu quero o acordo. Sim. Ou ele diz para mim, esse acordo eu não quero, por isso, e eu não consigo compreender, não consigo olhar, quando eu não consigo olhar para ele, Entendi. e eu só olho para a solução jurídica, e eu digo assim, olha, a gente vai ganhar, aqui você tem chance, porque a gente não garante o resultado, mas a gente tem uma noção muito clara da viabilidade do direito, principalmente depois de algum percurso no processo. Concordo. Quando já tem defesa, quando já tem algumas provas ali. Então a gente tem algumas certezas, né? Se é que eu posso, entre aspas, sim. aqui, mas a gente já tem algumas indicações muito claras de como o processo vai se encaminhar. A gente tem jurisprudência para isso, né? A gente tem precedentes para isso, que me dão uma luz, não é uma bola de cristal, mas me dão uma luz muito, muito certeira para que direção vai o processo. E eu vejo isso no direito do trabalho muito mais forte até do que no direito civil ou em outros ramos do direito. Eu acho que talvez por isso o direito do trabalho me fisgou, porque ele é muito dinâmico. Sim. Então lá é tudo muito rápido, acontece de imediato, é tudo na mesa de audiência. Sim. Se piscar o olho, precluiu. Se não tiver atento, passou, já era. Não temos recursos para decisões interlocutórias. Sim. Então tudo é concentrado. Né? A própria CLT diz que a regra é audiência una. Sim. Alguns juízes repartem, mas tudo acontece. Né? E aí falou muito Gabriel, a turma nova chegando, os mais antigos. Vou dar só um exemplo de uma coisa que modificou por um único ato, por uma questão de tecnologia. E aí muda significativamente a forma como a gente se apresenta como advogado. Antigamente eu ia, e aí como são atos concentrados, a empresa ela é citada no processo trabalhista para comparecer na audiência. Antes, ela é o mesmo rito. Ela ia para a audiência, apresentava defesa
impressa, o advogado pegava a defesa e os documentos, na mesa de audiência, Sim. se manifestava. Ou, dependendo da situação, o juiz poderia conceder um prazo para uma réplica. Sim. E a instrução prosseguia ou repartia e remarcava. Hoje, só por conta da tecnologia e não porque a CLT mudou, a decisão é digital, ou o processo é digital, a contestação tem que ser juntada, anexada no processo, um provimento do tribunal, do TRT, determina que até 1 hora antes da audiência. Sim. Ou seja, eu não tenho mais aquela surpresa da época que o processo era físico, de pegar na hora. Sim. E a gente sabe que tinha situações em que o advogado levava 2 defesas. 2. Por quê? Sim. Porque quando ele chegava lá, ele via as testemunhas. Epa, tem testemunha. Então, ou não tem testemunha, vou seguir essa linha. Tem essa manha na justiça do trabalho. Tinha. Né? Hoje não em tem dia mais. não tem mais. Porque eu já tenho que apresentar. Eu não sei nem quem são minhas testemunhas. Porque até hoje eu não preciso apresentar rol prévio Sim. de testemunhas. Então, às vezes eu só descubro quem é testemunha se a audiência for virtual na hora. Na hora. A audiência abre, testemunhas e partes têm que estar dentro da sala virtual, né? Acessar a sala virtual, e as testemunhas depois são alocadas para uma outra sala virtual enquanto o juiz não chama. Então, assim, é um ato simples que não foi o código de processo, não foi a CLT, não foi uma jurisprudência, foi simplesmente a tecnologia que veio e trouxe uma mudança. Impôs isso, né? Impôs isso, né? Vou dar um dado aqui que é algo assim que a maioria dos processos tem acontecido isso. WhatsApp, provas digitais, geolocalização. É cada vez mais comum. Aí veja bem, eu estou lá discutindo hora extra. Eu tenho um trabalhador que disse que trabalhava fazendo hora extra, a empresa nega que fazia essa hora extra. Aí, o que é que o trabalhador faz? Hoje em dia, pede a geolocalização. Ou a empresa pede, porque aí demonstra que ele não fazia. Que ele não tava... Tudo Então, depende veja da bem. verdade dos fatos, né? Aí, com a geolocalização, eu demonstro quantas horas aquele aparelho estava naquele local, o deslocamento. Então, e eu elimino um fator que seria a testemunha, que a gente não considera a melhor prova, mas muitas vezes no processo do trabalho é a prova mais ouvida. Sim. E uma peculiaridade do direito do trabalho, do processo do trabalho, é que você não pede para intimar a testemunha. Você convida e leva a testemunha, né? Qual é, assim, a principal diferença estratégica nisso? Dificulta para o requerente, não é nem requerente, é reclamante, né? Dificulta para o reclamante, facilita? Como é isso aí na Justiça do Trabalho, na prática? Não sei se é porque eu já estou acostumado, Sim. mas isso não é estranho para mim. Mas eu sei que no CIV eu tenho que apresentar o rol. Eu vou lhe dizer uma pergunta que muitas vezes o advogado responde. Depende. Sim, tudo depende. Tudo verdade, depende, boa, né? Boa. Depende. Por quê? Porque se eu não apresento o rol, eu posso facilmente trocar a testemunha. Se eu não apresento o rol, dependendo da minha estratégia, dependendo de que lado eu esteja, eu tenho um fator surpresa para o outro lado. Muitas vezes a gente vai para uma audiência e eu não sei quem é. Se eu estou pela reclamada, eu não sei quem é. Então traz uma dificuldade maior. E maior ainda quando ela é virtual. Porque quando ela é presencial, muitas e muitas vezes a gente chega para a audiência, visualiza quem é a testemunha, a gente liga para a empresa, a testemunha tal, em que período ela trabalhou? Então ele me dá os dados, então eu consigo alguma informação, que isso é legítimo, não é nada Hoje é tudo ilegal, muito rápido, né? Então eu consigo alguma informação se aquela testemunha realmente trabalhou naquele período ou não, né? Ali de maneira rápida. Hoje em dia eu não consigo isso, porque eu só descubro na mesa, né? na sala virtual. Então assim, vai depender do lado que eu esteja. Também funciona para a empresa, embora a empresa seja mais difícil. Com a reforma trabalhista, a empresa tem uma vantagem, que ela não precisa de preposto. Antes da reforma, o preposto tinha que ser funcionário da empresa.
Hoje, o preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Isso facilita. E aí, se eu tenho uma empresa pequena, que costumeiramente acontece, às vezes o empresário individual é ele um funcionário, ou ele mais 2 funcionários, é ele que vai. Então ele tem uma dificuldade, às vezes perde uma manhã, tem uma série de atividades. Então isso facilita. Pode nomear outra pessoa, enfim. Exatamente. Ô, Matos, mas você ia falando uma coisa aí que eu terminei interrompendo e a gente foi por outro caminho. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante assim e muito importante na advocacia, que é a questão da humanidade e de olhar para o cliente, né? Fale um pouco mais sobre isso aí. A gente começou a falar, mas eu interrompi você, peço até desculpa. Fala um pouco desse olhar para o cliente, assim. Eu acho que o olhar para o cliente é o único olhar que o advogado deve ter na hora de pensar na estratégia. Sim. Único, principal. Por quê? Porque se eu não olho para o cliente, eu posso estar com a melhor tese de defesa e eu não vou satisfazer o meu cliente. Eu posso ter o melhor resultado no processo, mas eu esqueço de perguntar ao meu cliente, eu esqueço de ouvir do meu cliente o que é que ele quer. Uma das grandes habilidades de qualquer líder, de qualquer profissional que queira sucesso, é ouvir. É a escuta. É difícil a gente parar e escutar. Sim. E muitas vezes pela correria do dia a dia, essa coisa da advocacia, que ela é extenuante, e aí talvez seja o lado mais desvantajoso de você ser um advogado autônomo, porque você tem que viver efetivamente a advocacia. Então, é tudo muito assoberbado. Você vai vivendo e vai sendo tragado, sendo empurrado pela rotina. Sim. Pelo dia a dia, de uma audiência que é 8 horas, termina às 11, e aí você perdeu amanhã, e você corre que vai atender o cliente na parte da tarde, e tem um prazo, e tem, sabe? Então, isso tudo, às vezes, dificulta. Ou, às vezes, o advogado nem se atenta para esse olhar, de perguntar ao cliente. E a gente esquece de uma coisa, e é uma frase até tem se tornado comum: o óbvio precisa ser dito. Eu não sei o que é que se passa na cabeça do meu cliente. Quando ele me procura, muitas vezes nem ele sabe exatamente como, e ele não disse. Aí contando uma experiência minha, eu já fui para uma audiência trabalhista em que o contrato foi rompido, a funcionária não recebeu nada, e a gente tentou de todas as formas fazer um acordo. E a gente tentou, e eu estava defendendo a empregada. E eu dizia a ela, eles estão fazendo uma proposta boa. E eu olhava, porque eu sabia o que eu conseguia provar e o que eu não conseguia. E então eu já tinha uma ideia de uma noção, que aí o advogado trabalhista tem que também fazer uns cálculozinhos, tem que saber fazer umas continhas. Então eu já tinha uma noção de quanto ia sair a sentença. E eu dizia a ela, eu disse, olha, a proposta que eles estão dando é maior do que o juiz vai decidir. Não é maior porque eles estão dando a mais do que o que a gente está pedindo. É maior porque a gente não vai conseguir provar esse pedido. E eu dizia a ela disse, não quero fazer acordo com ele. Inicialmente, eu já tinha conversado com o advogado, porque é comum também os advogados terem esse acesso. Doutor, vamos fazer uma proposta, tal. Pelo menos na Justiça do Trabalho é mais direto. Quanto é, tal. Então, antes de conversar com ela, o advogado, no dia da audiência, lá no fórum, conversou comigo, disse, por mim está fechado o acordo, vou conversar com minha cliente. E eu não consegui entender por que ela não queria. Sentamos na mesa de audiência. Aí a primeira pergunta, quando abre uma audiência, é obrigatório ao juiz perguntar se tem proposta de acordo. Ele pergunta e ele encerra a audiência também perguntando se tem proposta de acordo, né? Então ele abriu, tem proposta de acordo, aí a empresa disse, olha, a gente fez essa proposta de acordo, mas não foi aceita. Aí a juíza olhou e disse, mas tem certeza, doutor? Porque... Aí eu disse,
doutor, minha cliente não quer, tal. Ela, vamos fazer umas contas. Aí foi fazendo as contas aqui. E quanto é? Quanto é que vocês querem? Ela, porque o outro lado já estava dando tudo. Né? Aí eu disse, doutora, a gente não quer fazer o acordo. Ela, mas como não? Se vocês estão pleiteando isso e a empresa está se propondo a pagar. Aí eu disse, a minha cliente quer a sentença. Mas eu só descobri isso porque nesse intervalo entre conversar com o advogado e iniciar a audiência, eu fui lá e conversei com ela. E ela disse, não quero fazer o acordo. E por que ela não queria fazer o acordo? Porque foi uma relação bastante conflituosa no período que ela trabalhou. Ela se sentiu humilhada com a forma como o ex-patrão a tratava. E ela disse que nenhuma proposta o juiz poderia dar nada ou R$1. Ela estava de algum modo imbuída com algum sentimento aí. Mas ela disse que o juiz poderia dar o que fosse, que ela ficaria satisfeita com o resultado do juiz, mas ela não aceitaria uma proposta. Veja bem, é uma situação só, mas o quanto é importante, eu poderia fechar um acordo extremamente vantajoso para ela, e ela ia sair insatisfeita com o meu trabalho, porque não era o que ela queria. É interessante você falar isso, né? Porque eu vejo isso com os olhos da constelação. Isso é sistema, né? O sistema de trabalho dela era de tal forma que nenhum valor econômico vai compensar tudo que ela viveu. Em contrapartida, se talvez houvesse um pedido de desculpa numa sentada daquela, ela faria um acordo com um valor até menor. Sim. E a gente consegue visualizar isso através das constelações, e é muito interessante, porque as relações vão ficando mais fáceis, entendeu? As relações vão ficando mais fluidas mesmo, né? Então, talvez o acordo é esse, mas com um pedido de desculpa. E aí se chegaria... Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Não é só o direito pelo direito, não é só... Eu gostei muito quando você falou desse olhar humano, desse olhar para o cliente. Eu acho que isso aí é sensacional. E eu vou lhe dizer que, no geral, o advogado tem um olhar para a solução jurídica. Sim. E não olhar para a solução do cliente. Às vezes o cliente quer que você compre a briga dele, né? O sentimento, você tem que capturar esse sentimento para entender o que realmente ele precisa naquele momento, né? O que é que ele quer. Talvez precisa nem seja. E aí eu falar, vou dizer, né? depois da constelação entrou na minha vida, isso é muito interessante, eu perdi alguns clientes. Porque o que aconteceu, não é que eu perdi, é que terminou afastando mesmo, porque eu mudei o meu pensamento e o cliente termina que se afasta. O que aconteceu em um caso específico, eu passei a não colocar força substituindo a força do cliente para aquela briga. A gente vai brigar, vai. Então a força é do cliente e eu sou um instrumento. Eu comecei a me colocar como um instrumento. Técnico, jurídico, bem feito, um trabalho, né, bem feito, mas como instrumento. E sempre tentando olhar o cliente, mas assim, a força e a energia de fazer é dele, sabe? Eu sou só um instrumento. Se a gente for por esse caminho aí, Max, a gente vai falar muito desse negócio de constelação, viu? Porque hoje eu tenho como uma filosofia de vida mesmo, que move minha vida, né? E assim, perdeu alguns, mas também ganhou outros. Ganhei outros, claro. Por conta do mesmo fato. Do mesmo fato, exatamente. Vai mudando, né? A energia, a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Tem muito Verdade, isso, né? verdade. E eu costumo repetir uma frase que assim, toda escolha implica uma renúncia. Sim. Então a gente tem que fazer escolhas na vida da gente. E a gente não consegue abarcar tudo. Então, à medida que eu tenho uma escolha, eu tenho alguns benefícios e eu também tenho, por outro lado, algumas renúncias. Então toda escolha é uma renúncia. E aí, se eu pudesse, já que a gente está falando para um público bem heterogêneo aí, gente que já tem muitos anos de advocacia e gente que está iniciando, se eu pudesse passar uma dica para quem está iniciando a advocacia, eu diria que escolha um nicho da advocacia. Sim. O direito é um mundo, muito amplo, muito amplo.
E se você quer se destacar, e é a maneira mais fácil, mais rápida, de você encurtar essa estrada até chegar a um patamar que você quer chegar na advocacia, é escolhendo o nicho. Porque a especialidade, ela naturalmente vai lhe trazer uma notoriedade. A especialidade vai trazer uma notoriedade. Então, se eu sou advogado generalista, não criticando Sim, não desmerecendo, não né? desmerecendo Porque também tudo tem uma fase, né? Exatamente. Quando eu comecei, eu tinha muito claro o que eu queria ser. Sim, eu queria ser um advogado trabalhista. Nossa. Tive que fazer divórcio? Tive. Sim, claro. Né? Tive que lidar com outras demandas? Tive. Isso não é nenhum problema. Mas eu tinha uma clareza quanto aonde eu queria chegar e fazendo o que eu queria fazer. Então, assim, a dica eu acho que vale tanto para quem está numa fase que às vezes não se encontra, né, na advocacia. E a gente sabe que isso é muito comum, né? Porque são ciclos. A gente vê, às vezes, um momento que há uma crescente no escritório e por N situações cai e às vezes o advogado fica sem saber que caminho seguir. Olha, se dissesse assim, o direito de trabalho acabou, fechou a justiça do trabalho, que eu acho que nunca vai acontecer, né, pela condição do nosso país, pela grandiosidade, né, e até países que são extremamente capitalistas, e os Estados Unidos têm leis trabalhistas, né? Não tem uma justiça do trabalho especializada, mas tem demandas trabalhistas. Então eu acho que não. Mas suponhamos que isso acabasse. Se eu fosse começar do zero hoje, eu escolheria um nicho específico. Eu definiria isso. E a gente está numa época que é da especialização. Não sei até quando vai isso. Eu estou achando interessante que eu falei isso com o Gabriel essa semana. Eu disse, Gabriel, você tem que escolher um nicho, e ele já vem nessa coisa de escolher um nicho, né, da advocacia. Mas eu disse a ele, mas pode acontecer de você ter que fazer uma outra ação aqui, uma ação ali, de outras coisas. Mas a especialidade, ela é necessária, né? Sim. Eu falei, não foi que você eu comentei, vai surgir a ação de outra coisa, tal, não foi? Eu comentei algo sobre a especialidade que eu estava escolhendo. E aí você comentou exatamente isso aí que você falou, né? E realmente tem que ter a noção de que isso vai acontecer. Sim. Né? Até no escritório eu já faço outras demandas. Sim. Né? E não é que é ruim, muito pelo contrário, eu aprendi com elas. Na verdade, eu aprendi muito mais com elas do que com todas as outras que são do nicho que eu escolhi. Entendeu? Perfeito. É isso. Para a gente ter uma noção de como a advocacia se modificou, vocês já viram em filme, em novela, que tem aquele advogado que vai abrir o inventário, o testamento. Né? O testamento tá lá e aí os filhos. A coisa é muito comum em novela, né? A gente vê essa cena em filme. Era aquele advogado que era o advogado da família. Não existia um médico da família, né? Então era um médico que cuidava de todas as especialidades. Assim era o advogado. Era o advogado que cuidava da empresa, que tinha a questão tributária. Era o advogado que, se o filho do patrão se envolvesse em um problema, ele ia na delegacia, se batesse o carro, enfim. Hoje não tem como. Não dá. Max, aí dentro aí da advocacia, vamos lá, fala aí pra gente, conta aí uma história aí da sua advocacia. Então, justamente sobre isso, eu vou puxar um pouquinho, que a gente tá falando dessas peculiaridades e tudo mais, né? Você comentou que começou no interior. Sim, né? Então, eu acabei nem me aprofundando. Então, e é um pouco folclórico, eu vejo alguns memes pela internet, pelo Instagram, né? O meu primeiro honorário advogando no interior, aí tá lá uma foto do cara com uma cabra dentro do carro. Uma galinha, né? É meio folclórico, né? Tem um pouco disso. Eu queria que, pra contar uma dessas histórias, que se conte do interior. Porque a gente tá um pouco afastado dessa realidade aqui, né? E aí eu queria ouvir uma história dessa. Eu vou contar a história, mas vou contar como foi que eu comecei no interior. Eu advoguei aqui em Aracaju por cerca de 2 anos e decidi colocar o meu escritório.
E aí, naquele momento, eu disse, por onde é que eu começo? Porque eu não tinha clientes. Os clientes eram do escritório, os que eu atendia, as audiências, os processos. E aí fiquei pensando no que fazer. E eu disse, olha, eu sou do interior, tenho ligações com o interior, então... E as pessoas me conhecem, então eu vou... Visualizei o que seria mais fácil naquele momento. E aí montei o escritório, uma salinha pequena, uma recepção e uma sala de atendimento. E eu coloquei o escritório e eu ficava... Era uma avenida muito movimentada, embora o lugar pequeno, mas eu dei sorte de pegar um ponto muito movimentado. Em própria mesmo. Na verdade foi em Neópolis. Meus pais residiam em Neópolis na época, e aí menor ainda do que própria, mas é vizinho. Menor, é vizinho. E aí eu ficava esperando um cliente passar. Eu disse, não é possível, eu tô aqui há uma semana, não apareceu ninguém, nem para tirar uma dúvida. E aí eu lembro e eu tinha muito claro que eu queria ser advogado trabalhista. Mas eu tinha tanta vontade, tanta gana de vencer na advocacia, que a primeira cliente que apareceu foi uma cliente para um divórcio. Aí eu disse, meu Deus, um divórcio, e agora? Aí atendi a cliente assim, com o maior gosto, puxei a cadeira, quer uma água, um cafezinho, que era eu mesmo que ia fazer. Ela, não, tô bem, doutor, é o seguinte, olha, meu marido tá um traste, eu quero me separar daquele homem, ele já tá com outra, mas tá embolado aqui, e agora, como é que faz? Meus primeiros honorários foram do cliente pagando para a ajuização, foram esses. Mas uma história interessante é que antes mesmo, eu ainda estava na fase de montagem do escritório, e eu fui fazer uma audiência, para um colega. Quando a gente se coloca à disposição, eu acho que as coisas são devolvidas para a gente, sabe? O universo, assim, a gente vai e da mesma maneira volta. Então, eu fui fazer uma audiência para um colega e foi a última audiência da pauta. Isso foi na vara de trabalho própria. Quando eu terminei, aí o segurança da vara disse, doutor, tem uns clientes aí que estão procurando um advogado e só tem um senhor aqui. O senhor pode atender eles? Que eles vieram de fora. Eu disse, posso. Eles estão onde? Estão na sala da OAB. Aí quando eu abro a porta, a sala lotada de gente. Eu descobri que esses trabalhadores vieram de um município próximo, eles locaram a van, a van veio cheia, lotada, tinham 16, 18, uma coisa assim, de trabalhadores rurais, que houve a quebra de safra, era uma usina de cana, houve a quebra de safra, e esses trabalhadores rurais não tinham recebido as verbas rescisórias. Eu não sabia nada de contrato de safra. Eu nunca tinha pego nenhum processo discutindo essa questão, não sabia para onde ia. Mas aí eu conversei com eles, eu disse, são quantos? Aí eles me disseram, 16, 18, tá, a gente está aqui. E quando a gente está preparado, né, quando a gente está disposto, pode vir o que for, a gente encara, a gente dá um jeito. Eu andava, na época eu não andava com notebook, estava iniciando, eu andava com uma cópia de procuração aberta, né, para eu preencher a caneta, os dados, procuração, contrato e ficha de consulta. Aí eu disse, olha, eu vou atender todos. Agora eu queria pedir 10 minutinhos que eu tenho que resolver um negócio aqui na cidade e volto. E aí eu peguei o carro, desci, procurei uma copiadora, tirei as cópias e voltei. E aí voltei, passei o resto da manhã. Já no final eu saí de lá quase fechando a vara, atendendo a todos, coletando documentos, pedindo para tirar. Aí eu disse, olha, vocês vão me aguardar que eu vou tirar umas cópias e volto e devolvo. E aí peguei aquilo tudo. Eu posso dizer que foi a minha primeira ação trabalhista. Com uma sorte, mas a gente se coloca, quando a gente se coloca à disposição para as coisas acontecerem, elas vão acontecendo. Se coloca a serviço da vida, né? Exatamente. Acontece, né? Exatamente. E aí foi dali que começou. E aí eu tive esses clientes. Eu lembro que na época era muito comum a gente fazer
a audiência, e aí eu fui, preparei as ações, protocolei, e era muito comum na época a empresa vir com dinheiro. Por quê? Porque se eu pagar as verbas rescisórias incontroversas na primeira, se eu não pagar, eu tenho uma multa de 50%. Né? Então, a empresa muitas vezes se livrava dessa multa, dizendo aqui, está aqui, e fazendo um acordo, né? Porque era uma forma também de barganhar ali uma proposta de acordo. Está aqui o dinheiro vivo, então força às vezes o cara que está precisando ali de dinheiro. Então foi uma das primeiras audiências que eu fiz só, né? Autônomo, carreira solo, né? Carreira solo, e sentei na mesa de audiência e saí com dinheiro. Ó, que maravilha! Tá vendo, Gabriel? Esse é o seu trabalho, é assim. Hoje não é mais assim, não. Ninguém leva mais dinheiro, não. Mas é muito mais rápido ainda do que a Cível, né? Sim. Até porque as fases são mais curtas. Sim, são mais curtas. E essa questão também da Justiça do Trabalho é uma coisa que eu acho muito interessante, é que o juiz ele tem que se empenhar em trazer um acordo. E eu acho muito interessante isso. Eu acho que é cultural da Justiça do Trabalho. Eu acho que desde que ela foi criada... Na verdade, a Justiça do Trabalho não começou como justiça, né? Era no Ministério do Trabalho que se fazia. Depois tinha um juiz classista, né, que era o representante dos trabalhadores, representante das empresas. E tinha um juiz que decidia. Tinham 3 juízes. Eu não peguei essa fase, essa formação. Mas tanto é que não é... tecnicamente, quando a gente olha, é a notificação, não é citação, né? Não é intimação, é notificação porque veio de um procedimento que era do Ministério do Trabalho, administrativo, enfim, e naturalmente a Justiça do Trabalho, e aí a gente olhando para dados estatísticos, é a justiça que mais concilia, sem sombra de dúvidas. A justiça que mais concilia quando a gente está do lado empresarial, a gente sabe que é rápido, né? Tem exceções, mas a maioria das vezes é rápido. Muitas vezes a mão da justiça é pesada, e é uma outra crítica que muitas vezes a gente faz, que pesa. Então naturalmente, as partes já vão mais predispostas a um acordo. Óbvio que nem sempre acontece, e muitas vezes depende da empresa que está ali atuando. Mas uma empresa que é recorrente, costumeira na justiça, de ir à Justiça do Trabalho, ela é uma empresa que ela não se preocupa com esse aspecto. Sim. Por quê? Porque principalmente hoje, depois da reforma, a gente tem N situações que a empresa pode se blindar para, não digo evitar uma ação, porque às vezes ela é inevitável, mas ela se precaver para que não seja algo recorrente. Sim. Então não cria o passivo. E muitas vezes o passivo trabalhista ele é criado por desconhecimento do empresário. Por descuido, desconhecimento, por uma questão cultural, uma falta de assessoria também, né? Exatamente. A assessoria, eu acho que eu transito muito no mundo empresarial, né? E eu vejo que a falta de assessoria é um gargalo muito grande deles, assim. O empresariado sergipano, principalmente, tem uma mentalidade de que, assim, a gente sabe fazer tudo, sabe? A gente sabe fazer desde de comprar aquele produto, vender ao jurídico, ao financeiro, ao executivo, e o empresário tem muito isso. Eu acho que às vezes falta uma assessoria. E puxando a sardinha, trabalhista, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, dificilmente uma empresa ela consegue crescer sem uma assessoria jurídica. Contabilidade e assessoria jurídica, se não tiver, tem problemas futuros. Todo e qualquer problema que acontecer, principalmente nessas duas áreas, né, vai gerar uma passiva, né? Vai realmente derrubar a empresa. São consequências graves que muitas vezes não são intencionais. Sim. A maioria das vezes, esse descumprimento da legislação não é intencional. Vou dar um exemplo simples. Tem uma cliente que ela me procurou. Quando ela me procurou, ela estava com ação trabalhista, onde o funcionário cobrava horas extras, porque trabalhava 9 horas de segunda a quinta e não trabalhava aos sábados.
Quando a gente vai lá, a gente tem 2 limites legais, 8 horas diárias e 44 horas semanais. São os limites que a legislação estabelece. Quando ela fez a soma, ela disse, não, mas as 4 horas do sábado, ela trabalhava 1 hora a mais e compensava. Aí eu lhe pergunto, isso é justo? Claro. Se eu estou pagando, remunerando o funcionário por 44 horas, ele está me dando as 44 horas. Né? E não está fazendo, em tese, hora extra. Né? Aí qual a consequência? Se eu tiver um simples acordo de compensação de jornada, um documento simples que eu faço, eu me livro de qualquer reclamação nesse sentido, ou qualquer condenação. Artigo 7º, né? Acha? Cris já tem que assistir esse podcast. De maneira individual, um acordo individual. Eu não preciso nem de convenção ou acordo coletivo, eu não preciso de sindicato. É só, Luciano, você vai ser contratado, mas sábado eu não funciono. Você vai trabalhar as 4 horas do sábado, que em tese é isso, né? Você vai trabalhar 1 hora a mais de segunda a quinta, 4 horas de segunda a quinta, para compensar isso. Ok, tá aqui. Pronto. Aqui, validade nos tribunais, não vai dar problema, não vai ter. Não. Mas como é que eu sei disso? Eu só sei se eu tiver uma assessoria. Se eu tiver uma orientação. Você estudou para dizer isso? Sim. Ponto. Você falou um pouco aí de um negócio que eu me identifiquei bastante, que foi quando você abriu seu escritório, tava lá sentadinho 1 semana esperando um cliente bater na porta, né? Que é essa ansiedade do começo. Eu aqui no escritório tenho alguns processos que eu já peguei assim, desde a inicial ou desde a contestação, né? E, rapaz, é uma ansiedade pra... Tem um processo que está concluso lá desde o dia 4 de junho. Concluso para sentença. Para sentença, né? E eu tô numa ansiedade que você não sabe. É porque tem ansiedade do cliente, tem ansiedade, né? E tem ansiedade da justiça. E nossa de ver o resultado. E de aguardar a justiça, né? A justiça às vezes demora. E aí mesmo. Eu olho todo dia os processos, mesmo tendo as publicações lá no nosso software, eu olho todos os dias os processos. Eu vou lhe dizer quando foi que, no meu caso, quando foi que diminuiu a minha ansiedade em relação a isso. Vai que eu vou anotar. Anote. Sabe quando foi que diminuiu? Quando eu comecei a ter vários processos. E não tem como. E aí não tem como, porque você, senão você vai pirar, né? Você não vai viver. Então, quando você acaba esquecendo que o outro está lá concluso, porque você está cuidando de outro. Enquanto um está lá andando, você está nascendo o outro. Então, seu foco passa a ser... Então, apesar que tem alguns que venham mais processos para diminuir essa ansiedade. Eu falei exatamente isso a ele essa semana. Esse giro que tem que vai acontecendo. Vai acontecendo. E você tem que entrar nessa roda, né, para fazer girar também. Né? Vai acontecendo. Uma pergunta que me fazem muito é se está mais fácil ou se está mais difícil a advocacia hoje. Eu acho que em vários aspectos ela está mais fácil. Sim. Em alguns outros mais difíceis. Na época que eu comecei, no interior, em Aracaju não, mas no interior o cliente batia na porta. E eu comecei assim. Não tinha tráfego pago, não tinha Instagram, não tinha rede social. Hoje em dia eu tenho. Hoje em dia eu tenho essa ferramenta à minha disposição. Então eu não preciso esperar, até porque o cliente não vai bater mais na minha porta. Não vai. Ele não vai. Por que ele não vai hoje? Primeiro porque tem uma concorrência maior. Talvez seja a maior dificuldade. Então, assim, tá mais fácil? Eu acho que tá mais fácil. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia no escritório do meu tio, que é advogado, ele tinha um estante com os anuários da justiça. Sim. Né? Com a jurisprudência que ele contratava, chegava, ele comprava, viu, Gabriel? E ele, quando precisava, ele pegava... É inimaginável isso hoje. Para a realidade ele pegava aquele anuário e olhava, ver se tinha alguma decisão que se encaixasse naquele caso. E ele datilografava. Sim. Né? Relatando aquela situação. Então, assim, veja bem, isso hoje eu não preciso nem saber peticionar. O ChatGPT me ajuda significativamente. Não que eu não tenha que ter o conhecimento jurídico, sim, mas assim, a estrutura. Eu lembro quando eu comecei, tinham bancos de petições.
tinham livros com modelos para o pessoal comprava. Eu começando a advogar, eu comprava livro de modelo e não era barato. Sim. Aí veja bem, hoje o modelo que você quiser Tem está na internet. Então, eu acho que nesse aspecto está mais fácil. O Max, e aí a gente trazendo aí, né, essa modernidade, e essa modernidade está atrelada também a um novo conhecimento necessário que tem que se acoplar ao conhecimento técnico jurídico, né? Como é que você vê isso? E onde é que esse novo conhecimento entra na sua vida? Como é que chega esse novo conhecimento na sua vida? Pai, que importante você estar falando isso, porque eu volto a dizer, 18 anos de advocacia, chegou um momento eu acho que, não sei se é a crise dos 40, né, junta, faz né, sentido. junta filho, que chegou, tá, uma mudança, e chegou um momento que não que estivesse ruim, e eu sou muito grato a tudo que eu conquistei na advocacia, mas chegou um momento que eu tive a sensação de que eu não estava evoluindo. Chegou um momento que eu estava nesse patamar e eu não conseguia subir. Sim. E aí eu fiquei inquieto com aquilo. Fiquei dizendo, não, eu tenho como conseguir mais. Eu tenho como conquistar mais. Eu tenho como evoluir. Eu tenho como melhorar. E aí dentro dessa inquietação eu comecei a buscar outros caminhos. E volto a dizer, olha como são as circunstâncias da vida. Quando a gente se coloca à disposição. Sim. Eu fui convidado para participar de uma reunião de um grupo de network, que esse grupo até hoje eu faço parte, que é o BNI, Sim. Business International Network. É uma franquia, é uma americana, mas que funciona em mais de 30 países. No Brasil tem 300 grupos de network, onde as pessoas profissionais, liberais, empresas se encontram e um gera negócio para o outro. E aí eu fui convidado para uma reunião. Esse grupo é fechado, ele gera negócios entre si. Gera negócios entre si. Massa. Ele tem como premissa básica, e aí só para o pessoal conhecer, ele tem como premissa básica um dos princípios, o principal é o giver's gain. É o estar disposto a dar para depois receber. Sim. Então, até porque não tem lógica. Imagine, todo mundo entra num grupo onde eu só quero ganhar. Sim. Quem é que vai receber alguma coisa? Se eu só quero vender o meu serviço ou o meu produto. Então, eu fui para uma reunião e aí fiquei, entro, não entro, tal, como é que isso vai ser? E aí entrei. Eu disse, vou entrar. E aí, durante um ano, aí entrei e comecei a observar outros aspectos e comecei a ser instigado a desenvolver outras habilidades. Sim. Que não são as habilidades jurídicas. Claro que eu estava ali como o que lá a gente chama ocupando a cadeira, né, de direito do trabalho, que são por especialidades. Sim, entendi. Então, claro que as pessoas, eu me apresentava como advogado trabalhista. Só que eu percebi que isso não era suficiente. Eu tinha, primeiro, que me comunicar melhor. Porque se eu não achasse esse caminho, eu poderia ser o melhor advogado do mundo, maior especialista de direito do trabalho. Mas se quem estava ali não conseguisse compreender isso, Sim. não ia adiantar nada. Então eu comecei a me atentar que eu precisava me comunicar melhor, e comunicar melhor não é oratória, é fazer com que os outros me entendam. Eu preciso ser claro, eu preciso ser simples na minha comunicação, mas claro para que o outro compreenda. Quantas e quantas vezes eu já cometi essa falha de conversar com o cliente e falar o juridiquês e desenhar a estratégia para ele, e ele não estava interessado nisso. Ele queria saber, tem solução ou não no meu caso? Sim. Qual é a solução? Qual é a chance? Então, se eu não conseguir me comunicar, e aí foi aí que
talvez tenha dado uma virada de chave. Por quê? Porque eu descobri que o que vai me levar a outro patamar, o que leva a gente a outro patamar, não é o curso técnico jurídico. Eu fiz pós, fiz seminário, onde tinha congresso, a gente ia, Vários cursos, vários né? cursos técnicos, tal, surgiu isso aqui. Sim. E eu descobri que não são esses cursos que vão me levar a outro patamar. Óbvio que se eu não souber tecnicamente advogar na área trabalhista, Sem eu não, dúvida, sim. eu não vou conseguir obter sucesso. Mas é o ponto a mais onde você consegue se destacar. E aí, se é que eu posso dar uma segunda dica Sim. pro advogado que está iniciando ou quem já está aí na carreira, é ir em busca de desenvolver outras habilidades, Sim. que não só a jurídica. A jurídica é um eterno conhecimento, Aprendizado. porque é tudo muito dinâmico, as leis mudam. Então, se eu consigo isso hoje de maneira mais fácil, por quê? Porque eu acompanho a jurisprudência, saiu uma lei, a gente vai lá, estuda. Então, para mim, hoje é mais fácil do que quem começa do zero, que não tem nenhuma noção, né? Então, é só manter. Mas eu sei que esse conhecimento técnico jurídico não me leva a outro patamar. Não é o bastante. Não é o bastante. Então, eu comecei a entender um outro aspecto, que são as pessoas que são as responsáveis também por me levar a outro patamar. Sem entender de pessoas, eu não consigo ter sucesso. Porque, olha, o meu cliente é uma pessoa. Sim. O advogado do outro lado é uma pessoa. O juiz é uma pessoa. Então, assim, se eu não entender de pessoas, eu não vou conseguir atingir outros patamares. Mas você fala entender em linhas gerais ou entender comportamento, entender expressões, entender essas técnicas? Não tem umas técnicas de você ler a pessoa, é isso? É para além disso. É para além disso. Sim. Ó, aí, dando continuidade, BNI, eu descobri uma outra coisa. Que aí também eu posso dizer que é um marco para mim, pessoal, é um divisor de águas, que foi o Dale Carnegie Cosse. Vocês já ouviram falar? Eu trouxe aqui dois livros aqui para dar de dicas para o pessoal, mas esse livro aqui, Como Fazer Amigos, Aqui, nessa câmera aqui, Isso. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Massa. Eu já recomendo. A Gabriel, o Luciano já leu, já né? botei na Eu já li lista. esse livro. Mas eu lhe Tenho recomendo quase uma certeza. releitura. Sim. Por quê? Porque se eu consigo ter uma maior relação interpessoal, uma maior conexão com as pessoas, eu consigo atingir outros patamares. Foi no BNI que eu entendi que é mais fácil com essa ampliação de rede de contatos e com o BNI de como melhor me relacionar, que a gente vai atingir um outro patamar. Sim. Tem um autor que ele escreve muito voltado para a liderança, que é o Simon Sinek. Não sei se já ouviram falar. Não. Simon Sinek. Esse também não vi. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Que pessoas compram de pessoas. Exatamente. Exatamente. Então, hoje... Qual é o outro livro? O outro livro é o de John Maxwell, Todos se comunicam, poucos se conectam. Se eu pudesse fazer... Aqui. Aí, Se eu pudesse fazer uma outra sugestão para os advogados é que não leiam mais livros jurídicos. calma, não vamos... Essa daí é bem pesada, assim, né? Dizer para advogado para não ler livro jurídico Não, é forte. Quem já conhece, eu não lembro hoje, assim, exceto algo mais pontual, né, uma mudança ali que a gente precisa. Mas hoje eu compro 10 livros relativos ao desenvolvimento pessoal, a outras leituras, ou até literatura, enquanto eu estou comprando um direito. E olha lá. Sim. Né? Por quê? Porque os outros conhecimentos é que vão me dar o arcabouço
para eu entender as pessoas. Então, não sei se vocês já leram Shakespeare. Já. Já? Eu não. Já umas duas. Entender da alma humana como Shakespeare Sim. é sensacional. E aí você consegue, hoje, aquela situação que eu contei há pouco, de entender a necessidade da minha cliente, de não fazer o acordo, hoje eu captaria isso de maneira muito mais fácil, entenderia isso de maneira muito mais fácil, às vezes até numa consulta, Sim. antes mesmo da audiência. Sim. Porque hoje eu me preocupo em perguntar e entender o que ela quer. Não é só atender do ponto de vista jurídico. Você começou a trabalhar quando, terminou quando, qual era a jornada, recebeu... Não. Para além disso. Sim. Então, eu tenho que ter essa entrevista com a minha cliente para eu entender o contexto jurídico e aí transformar o que ela me diz no direito dela, mas eu também preciso entender efetivamente o que ela quer. Eu estou dando uma situação que é muito simples, e a gente sabe que no direito tem N situações muito mais complexas que a gente precisa ter essa sensibilidade. Ô Max, agora me vem assim um questionamento, né? Isso aí que você fala, né? Da conexão com a pessoa, que hoje você conseguiu visualizar a importância disso. Mas eu vou lhe dizer, com tudo que a gente conversou aqui, agora nesse podcast, e tudo que a gente já conversou aí, né, em outras oportunidades, eu sinto que você é um cara que você já tinha muito isso naturalmente. Você tem um lado humano muito aflorado, entendeu? Então, talvez a gente nessa vida, a gente aprimore as nossas próprias características. Às vezes tomar consciência delas para conseguir aprimorar. Toma né? consciência para aprimorar, né? Exatamente. Porque eu vejo uma galera aí que se destaca nas suas profissões, até na advocacia, de outra forma, que não é essa nesse contato com o cliente, mas se destacam, porque a característica delas não é aquela, entendeu? Dessa aproximação com o cliente. Mas ela tem, para esse destaque, ela tem que ter alguma outra habilidade social, que não necessariamente é a jurídica. Sim, Você concordo. pode ser o melhor advogado, Concordo. mas o cliente não vai saber. Ou você tem alguma outra forma de expor isso, que você é o melhor advogado, Sim. ou você não vai, o o não vai chegar até você. O que eu quero Ou dizer você conhece pessoas, Entendi. ou você tem uma grande habilidade em se comunicar, ou você Entendi. tem uma liderança, para mim. E aí não necessariamente ser o humano. Não necessariamente. É só você entender, né, de pessoas, né? Porque eu vejo assim... Eu acho que é a base é entender de pessoas. Sim, entendi. A base é entender de pessoas. Mas se você não consegue se comunicar, como é que as pessoas vão lhe entender? Sim. A gente precisa disso. A gente E para comunicar você tem que conhecer a você mesmo e conhecer o outro, né? Para criar essa conexão, né? Se eu não tenho um pensamento claro, como é que eu vou passar uma ideia Sim. clara? Como é que eu vou passar um comando para alguém se esse comando não tem clareza na minha mente? Então eu começo a olhar para mim. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Por quê? Porque eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Sim. No meu papel, na minha carreira, no meu desenvolvimento. Peraí, o que é que me falta? Obviamente que ninguém vai ter todas as habilidades. Por exemplo, no Dale Carnegie, a gente trabalha lá, e aí eu posso dizer, a liderança. Aí eu escuto muito advogado dizer assim, mas eu não tenho ninguém para liderar. Mas veja bem, o primeiro ponto da liderança é a autoliderança. Sim. Então, se eu não consigo me autoliderar, se você não consegue se autoliderar, você não vai ter equipe mesmo. Então, se a liderança, relação interpessoal, que é isso que a gente está falando, entender de pessoas, se comunicar, que é o outro aspecto da comunicação. Sim. Controle de estresse. Por que controle de estresse? Quantas e quantas vezes o estresse me domina? E eu não consigo avançar, porque... E é controle de estresse, porque o estresse não é eliminado. O estresse faz parte da nossa vida e ainda bem que faz parte, porque muitas vezes é um impulsionador. Né? Eu só não posso deixar que o estresse me domine. Então, o controle de estresse. Então, são esses aspectos que, Luciano, se eu estivesse começando hoje, eu teria um olhar
para as questões técnicas, porque são necessárias. Senão, eu não sou advogado, você não conseguia, né? Mas eu não focaria tanto nesse aspecto técnico. Eu focaria em me desenvolver. A gente não tem concorrência. Se eu não conseguir me superar, me vencer, eu vou ficar ali, naquele patamar. Foi isso que me levou a buscar outras coisas. Porque qual foi o meu pensamento? Se eu estou fazendo as mesmas coisas, Não como vou atingir é outros resultados. que eu vou atingir outros resultados? Então, eu preciso procurar outros lugares. Eu preciso fazer outras coisas. Eu preciso desenvolver outras habilidades. Porque senão eu vou ter os mesmos resultados. Ô Max, mas me vem assim um negócio de que isso que você está pensando hoje, né? Claro que você está no BNI, no Dale, como é? Dale Carnegie. Dale Carnegie. 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 Vamos lá. Tá aprofundando, né? Como eu falei, as suas predisposições, né? E aí aflora ainda mais a liderança, a comunicação, relações interpessoais. Massa. Mas isso vai muito também, assim, no meu ver, né? Da vivência e da idade. E aí me vem uma coisa bem forte, assim, de que foi um dos motivos que a gente iniciou aqui o podcast, que foi o seguinte: eu quero trazer para quem está escutando a gente as experiências, as vivências e tudo aquilo que a gente tem na bagagem da vida, para que aqueles mais novos que estão chegando agora possam ter um caminho um pouco mais leve, né, do que o que a gente teve. E aí eu me pego assim, falando para essa galera mais nova mesmo, né? Gabriel está aqui mais perto, está aqui, né, do lado, e ele bebe muito disso. De que os nossos exemplos podem servir para eles, né? Para que eles tenham uma vida mais leve. Sim, eu não tenho a menor dúvida. Né? Que a gente aprende também pelos exemplos. Sim. Aliás, a gente começa a infância aprendendo, nós somos uma repetição dos nossos pais, né? Então, em alguma medida. Sim, sim, não, Mas, em muitas medidas. Quase sim. todas. Em quase todas, Então a gente vai aprendendo pelo exemplo, pelo que a gente vai vivendo. Eu penso o seguinte, e aí é algo muito pessoal meu. Eu penso que, e aí eu falei dos pais, por mais que você tenha tido uma infância difícil, ou veio de uma família desestruturada ou complicada, ou veio de uma família com maiores dificuldades financeiras, eu entendo e eu penso que não importa, isso é importante, o que você viveu, o que você carrega, porque eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Mas se você estiver disposto a mudar, você é o único Sim. que é capaz de fazer isso. Sim. Então, se eu quero ir para outros patamares, eu só dependo de mim. Sim, massa. Eu tenho que ter disciplina para fazer as coisas, mas eu tenho que querer, eu tenho que ter entusiasmo para fazer as coisas. Eu tenho que ter gana, vontade de mudar. Porque senão eu vou ficar me lamentando, dizendo, por que eu nasci assim? Por que isso? Por que aquilo? Por que é injusto? Só que eu sou o único capaz de mudar. E é uma falha. Ó como é isso. Eu vou dar um exemplo aqui do brasileiro de um modo geral. Ele espera muito da política. Sim. A gente espera muito de governo. E quando chega na época das eleições, vamos mudar o governo, tal, não vai mudar. O governo não vai mudar a sua vida. O único que vai mudar a sua vida é você. Pode mudar em um ou outro aspecto, mas no geral é você. A gente podia passar aqui a tarde toda falando nisso, porque assim, eu concordo plenamente que o único que pode mudar a sua vida é você mesmo.
Você tem as rédeas, né, do cavalo que você está pilotando aqui, né, para estar guiando. Mas tem muita coisa da permissão. O que é que você se permite enquanto sistema, enquanto lealdade ao seu sistema, entendeu? E aí a gente entra na constelação, enfim. E eu tava conversando isso com uma pessoa ontem, sobre essa questão da autorização. Sim. E a pessoa, mas eu me sinto como se eu estivesse desobedecendo, como se eu não... Entre linhas ela falou, como se eu não tivesse mais pertencente Sim. a esse sistema. É até muito difícil de se desvincular, de se autorizar, né? Essa permissão vir da pessoa, né? Mas eu concordo que tem ferramentas que você cria esse autocaminho. E eu posso dizer uma coisa aqui que é o seguinte, que tudo bem se você não quiser mudar. Ninguém é obrigado a mudar. Sim. A gente fala, e há uma fala comum de mudança, tal, de que você consegue, que você pode ser milionário e tal. Mas se você não quer, eu brinco lá no escritório dizendo assim, tem o meu ex-estagiário que hoje é advogado, e aí ele se formou agora há pouco, e tem alguns dias de carteira, Sim. né? Algumas horas de carteira de OAB, e aí a gente conversou, eu fiz uma proposta, disse, olha, o escritório está aberto, se você quiser ficar, se você quiser estudar para concurso também, não tem problema, é só falar, né? Vamos se comunicar. Sim. Se você hoje quer advogar e amanhã descobrir que não quer, não tem problema. Se você enfim, você é livre para escolher o que você quiser. Aí eu disse, olha, e fiz de maneira até brincando, mas tem um fundo de verdade. Você só não pode uma coisa. Você só não pode reclamar da escolha que você faz. Boa. Então assim, eu não quero avançar, eu não quero, tudo bem, não tem problema. Você só não pode chegar para mim e dizer que a advocacia não presta, tal. Não reclame para mim. Sim. Se não presta, saia. Não, mas não venha reclamar. Né? Escolha. Escolha, exatamente. As pessoas esqueceram que elas estão no poder de escolher. Elas que escolhem. E quando eu não tomo uma decisão, eu também faço uma escolha. Eu também faço uma escolha. Eu anotei uma frase que você falou aqui no início. Toda escolha implica em uma renúncia. Né? Eu fiquei com essa frase aqui. E as escolhas são nossas. A gente que mente pra gente. E tem que bancar a renúncia, Dizendo que viu? não. Tem que bancar a renúncia. Pô, Max, que massa. Tem mais alguma coisa aí, Gabriel, que dessas habilidades que você queira falar aí, Então, dessas habilidades, fica uma pergunta assim, que eu acho que eu meio que já sei a resposta, mas fica de motivação e incentivo para essa galera que às vezes acha que não acredita que pode aprender. Essas habilidades se aprendem. Sim, tenho plena convicção disso. Nossa. Eu estou aprendendo. Nossa. Aliás, a gente sempre tem que aprender. A gente tem que ter a mentalidade de aprendiz. Tá Porque bem, as coisas mudam. Se eu me colocar como que eu sei tudo, vai chegar um momento que eu não vou saber nada e já fiquei para trás. Eu tenho que ter esse pensamento, essa mentalidade de estar sempre disposto a aprender. Se eu não tiver essa mentalidade, eu vou ficar para trás. E ainda mais nos dias de hoje, que as coisas estão muito dinâmicas. A tecnologia trouxe esse dinamismo. Já se fala muito de inteligência artificial, mas ninguém sabe as consequências para amanhã. Então, assim, se eu não estiver disposto a aprender, eu não vou acompanhar. Pronto. E era justamente, eu acho que com esse ponto a gente pode finalizar. Vou falar um pouco da minha experiência, né? Logo que eu entrei no escritório, eu tinha uma dificuldade em uma das habilidades que a gente comentou aqui, que é falar o óbvio. E até o momento que eu não me permiti aprender, eu travava. E realmente não saía nada. A partir do momento que eu falava assim pra mim, não, velho, isso eu não sei fazer.
E aí não fazia. E acabava fazendo as coisas erradas. E aí eu me permiti desci botar assim de um salto. Desci do salto e falei, não, calma. Dizer, não sei, mas Vamos aprender. quero aprender. Preciso aprender. Vamos lá, Max, deixa aí o seu recado final nessa câmera 2 aqui, acho que essa é a 2, né? Deixa aí Essa seu é a 2. recado final para quem está acompanhando a gente, para a gente aí finalizando aqui o podcast, que foi muito bom. Eu quero agradecer a você, Max, por ter aceitado o convite e dizer que a gente está de portas abertas aqui sempre para lhe ouvir, para bater esse papo. Meu amigo, quem agradece sou eu. Eu acho que eu saio daqui aprendendo mais, viu? Que Porque eu não só falei, eu acho que eu falei mais, mas eu também ouvi e fico muito satisfeito fiquei muito satisfeito e saio daqui ainda mais satisfeito com esse convite, com esse bate-papo. Também estou à sua disposição, à disposição de vocês, para a gente vir trocar uma ideia, falar de outros temas, contar um pouquinho dessa experiência. E falando também aqui pro jovem advogado, a gente costuma pensar em situações que acontecem. E aí tem uma história interessante que tinha um rei que ele tinha tava tudo bem no reino ali e tal, mas ele tinha um pressentimento de que algo iria acontecer. E aí ele chamou todos os sábios daquele reino e disse assim, olha, eu queria que vocês escrevessem uma mensagem que coubesse dentro do meu anel aqui, para que quando eu tivesse em apuros, eu lesse essa mensagem e achasse uma solução. Mas tem que ser uma mensagem curta o suficiente para ela caber dentro do anel. E aí os sábios ali daquele reino foram e aí pensarem, e aí teve um que veio com a mensagem, e aí escreveu a mensagem, colocou dentro do anel. Esse reino foi atacado e o rei foi perdendo a batalha, ele teve que fugir. E aí ele foi pela floresta, se escondeu, e aí no pior momento, quando ele achava que ia ser encontrado, e aí ele foi, abriu o anel e a mensagem era: isso vai passar. E aí ele olhou e de repente se deu conta que os soldados adversários foram para o outro lado e ele conseguiu escapar. Esse rei se reergueu, chamou os aliados, conseguiu chamar um exército, foi, combateu e voltou para o reino. E conseguiu vencer as batalhas, expulsou os invasores. E quando ele retornava para o reino, e a população toda o recebendo, encontrou com um sábio na entrada, e o sábio disse: meu rei, agora é o momento de novo de você olhar para o anel. E quando ele abriu, tinha a mensagem: isso vai passar. Ou seja, a gente tem momentos fáceis, momentos difíceis, momentos de felicidade e momentos de tristeza. A gente nunca pode esquecer que o momento difícil vai passar. Mas também não pode esquecer que os momentos de felicidade passam, porque senão a gente nem reconhece o que é felicidade. Verdade. Ou não. Então a mensagem que eu tenho para dar para quem está nos ouvindo aí é que sempre lembre que vai passar por momentos difíceis, principalmente quem está advogando. Não tem esse advogado que não tenha passado por turbulências, porque assim é a vida de todo mundo. Sim. Mas também ele vai passar por momentos de alegria. Resta ele ter essa resiliência. Eu acho que a palavra é essa. Resiliência para vencer essas adversidades e vencer na vida. E fica aqui o meu abraço e o desejo de sucesso a todos. É isso aí. Que massa. Valeu, galera. Recados finais. Dê aí o recado final. Recados finais, né? Para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, né? De ativar o sininho para não perder todos os episódios que a gente lança aqui e os vídeos semanais, certo? Nos sigam também no Instagram, @JuizLocusCast, no nosso pessoal, @GabrielNASSC, Vieira Luciano _N. E se você também quiser só o áudio, vai lá no Spotify, o link está aqui na descrição. Se divirta. Valeu, galera. Um Valeu. abraço.